Olá pessoal, eu sou a Rosana, eu sou sócia proprietária da agência 2 Design, Comunicação e Brand. A 2 está há cerca de 15 anos no mercado e esse tempo tem sido dedicado a trabalhar com as indústrias, fazer comunicação para a indústria. Outra particularidade da agência é que boa parte desses clientes que atendemos, dessas indústrias, são do agronegócio. Então temos dois nichos, trabalhamos com indústrias, fazemos comunicação para a indústria e também para indústrias do agronegócio. Isso tem sido uma experiência muito rica, tem sido uma experiência interessante, muitos aprendizados ao longo de todo esse tempo, e aí eu queria contar um pouquinho para vocês como a 2 tem construído as estratégias de comunicação para os seus clientes, as linguagens, os públicos, as ferramentas, como a gente tem trabalhado para que a gente tenha uma comunicação eficiente e envolvente. E dá uma especificada na indústria, né? Como que a gente chega, como que a gente conversa com esse público que está ligado à indústria. Uma particularidade da indústria é que a gente trabalha com vários públicos, então eu espero que o bate-papo seja interessante e que vocês possam aproveitar. Então nessa palestra, reforçando, vamos falar das estratégias de comunicação para a indústria, público, linguagens e ferramentas. No primeiro, vamos começar do princípio. Por quê? Vamos para o porquê. Por que a indústria precisa de todo um planejamento de comunicação? Na verdade, não é só a indústria, né, gente? Todo mundo, toda empresa, uma pequena empresa, uma média empresa, qualquer tamanho de empresa precisa planejar a sua comunicação. É o ponto principal, é onde tudo começa. E é indispensável para a sobrevivência de qualquer indústria no mercado. A gente vai ver como que esse planejamento pode ser decisivo nas estratégias e na eficiência da comunicação. Bom, quando a gente vai falar em planejamento, tem uma parte muito importante e que a gente investe muito tempo nessa primeira etapa, que é o diagnóstico. O diagnóstico, a gente vai conhecer todas as particularidades do cliente, seja produto, serviço, é onde nós vamos mergulhar, fazer essa imersão na vida do cliente, entender por que ele é importante, por que o mercado dele é interessante, como ele atua, como ele trabalha, principalmente como ele se relaciona com esse público. Na verdade, como ele se relaciona com esses públicos, porque temos vários e vocês vão ver ao longo da palestra como que a gente tem feito para identificar cada público, a linguagem, como falar com cada um deles para que eles se sintam acolhidos. É muito importante. A comunicação foi feita para ele. Não é uma comunicação padrão que foi simplesmente adaptada. Ela foi construída, ela foi pensada em cada um desses públicos. Isso é muito importante. E quando a gente faz o diagnóstico, é um trabalho longo. Eu acho que vocês já devem saber, né? Toda comunicação começa fazendo essa imersão no cliente. Mas a indústria, ela tem muito mais particularidades. A gente começa no processo, a gente começa na compra de material, nos fornecedores, entender toda a cadeia dessa indústria. A gente tem que pensar que quando a gente está falando em varejo, a gente está falando de produto final. Você vê o produto lá na prateleira, você imagina as características, os atrativos, por que esse produto vai vender mais ou menos, a sua relação com a concorrência. Só que na indústria a gente pega antes, a gente pega lá no fornecedor, de onde vem essa matéria-prima, qual a natureza, qual é todo o processo que ela passa desde que vire um produto ou um serviço, né? Temos indústrias em vários setores de produtos e serviços. Então é muito importante essa etapa. Terminado o diagnóstico, é hora de planejar essa comunicação. A gente já entende a indústria, a gente já sabe o que ela faz, a gente já sabe o objetivo, como ela se imagina aí ao longo do tempo, por que ela está contratando um trabalho de comunicação. Isso é importante, porque é uma decisão que muitas vezes demora para chegar. As pessoas demoram a entender que a comunicação ela tem que ser muito eficiente também nesse segmento. Então, às vezes, a gente tem feito muito um trabalho, é quase um trabalho de catequese, né? Então, você tem que explicar para o cliente, ele tem que sentir a importância disso. É muito mais difícil do que você conversar com alguém que já está acostumado. O varejo, normalmente, ele já está envolvido, ele já entende muito mais. A indústria é um trabalho de formiguinha. Então, a gente vai conversando. Uma coisa que eu queria deixar
aqui como dica, que eu acho super importante, o respeito. Porque a gente tem que imaginar que normalmente quando a gente chega numa indústria, dependendo do porte da indústria, eles não estão acostumados com todo esse processo. E é um pouquinho lento, um pouquinho travado. E o respeito a esse ritmo, a essa identidade é muito importante. Aí, para mim, essa etapa, esse engajamento, ele define o sucesso ou o fracasso. Ali você ganha ou ali você perde o cliente. É saber a hora de parar, é saber a hora de ouvir e principalmente nesse ouvir, identificar como que você vai lidar. Uma coisa também que é bem importante saber, que grande parte das indústrias, principalmente indústrias mais para o interior, elas são indústrias familiares. Elas estão passando, algumas passando por processo de profissionalização, mas muitas ainda são empresas familiares. E aí é outro desafio. Lidar com família é um desafio bem grande. Mas é muito bom, porque ali a gente vai ver que eles têm, os valores são muito fortes, são muito arraigados, então é gostoso. É um desafio, mas é um desafio muito bom. Tá? Bom, nesse planejamento a gente vai definir também a gestão estratégica. Então, como que a gente vai fazer para construir uma comunicação que seja a cara daquele cliente, que seja a cara do produto, a cara do serviço e principalmente que carregue todos os valores, tudo aquilo que ele considera importante na parte ética, na parte de comportamento também. Isso é outra característica que eles levam muito em conta. Os clientes, eles se preocupam que toda essa carga de valores, de construção, de ética, de identidade que eles carregam, que isso seja passado para o cliente. Isso é meio que padrão, a gente já sabe que toda comunicação a gente tem essa relação, né? A marca tem essa relação de se a gente quer, o cliente já tem uma ideia de como ele quer ser visto. Às vezes não, a gente vai construindo isso, mas ele, no fundo, ele tem um plano de como ele quer ser reconhecido no mercado. E isso é o que a gente tem que tirar dele. Porque muitas vezes a gente constrói um mundo ideal como a gente acha que aquele produto, aquele serviço vai refletir no mercado, como ele vai ser visto, e ali dentro do cliente ele está com uma ideia diferente. Então, esse bate-papo inicial, essa proximidade tem sido muito importante. É assim que a gente tem conseguido, com esse jeito que a gente tem conseguido lidar com essas empresas e trazer uma comunicação que reflete exatamente aquilo que eles são, a essência dessas pessoas. Bom, passando por esse momento de diagnóstico, de planejamento, de contato com a empresa, com seus públicos, é aí que a gente vai ter uma estratégia bem interessante de comunicação. E se a gente acertar nesse ponto, vocês tenham certeza que a união vai ser muito sólida entre a organização, entre público e entre a agência também. Então, isso se constrói um elo que vai ser muito interessante para o trabalho. E uma coisa que eu queria também deixar pontuado aqui a respeito os relacionamentos normalmente com empresas assim são relacionamentos longos. E isso é bem bacana porque a gente consegue cada vez mais ir mergulhando no cliente, entendendo, chega num ponto que a gente está quase vendedora ali, né? A gente já entende do produto, a gente já sabe o que tem que fazer, a gente já sabe as qualidades, a gente sabe onde que a gente tem que tatear ali, caminhar. Então esse relacionamento longo é bem interessante para a comunicação. E é interessante para o cliente, é interessante para a agência, a gente vai trabalhando. Aqui a gente tem clientes que estão com a gente desde o início. Então você imagina, né? Ficar 15 anos com um cliente e entendendo e emergindo e tá cada vez mais integrado, né? Tendo um trabalho muito assertivo e prazeroso. No fim, é tudo um prazer, uma coisa bem bacana trabalhar assim. Bom, e por que a indústria precisa de uma estratégia de comunicação? Bom, todo mundo precisa, né? Não é a indústria que precisa de uma estratégia. Todas as empresas precisam, todos os negócios, na verdade, não é empresa, mas é negócio. Todo negócio precisa. Se eu faço bolo, eu tenho que ter uma estratégia para vender isso. Se eu sou manicure e faço unha, eu tenho que ter uma estratégia para vender o meu trabalho. Então, todo trabalho, todo serviço, produto que vai ser vendido
Preciso de uma estratégia de comunicação. Eu tenho que fazer com que a pessoa entenda que é bom. Eu quero vender o meu produto, eu quero que a pessoa entenda que é o melhor, que é super interessante para ela, que tem um excelente custo-benefício, então eu preciso de uma estratégia. Então não é diferente na indústria. A estratégia não é diferente nesse ponto da necessidade, mas é diferente na importância, porque ela passa a ser muito maior. Tá? Então, isso é outro passo imprescindível. A gente já falou de alguns aí, então mais um para anotar aí que é um passo bem importante. Ter uma estratégia consistente. E aqui a palavra é essa mesmo, consistência. A gente tem que ter consistência. O cliente, ele tem que sentir, o público, né? Na verdade, eu vou falar de público porque a gente vai ver que não é só cliente que a gente tem aí, a gente tem vários públicos. Então, ele tem que sentir que tem consistência ali, porque se não tiver, gente, ele vai embora, ele vai partir para a concorrência, não vai funcionar, não vai dar certo, ele vai mudar de emprego, enfim, muitas coisas aí desanda, né, vamos dizer assim, coisa não dá certo. Então a gente tem que pôr essa palavrinha aí, ó, consistência. Não interessa. Se é um valor para essa empresa, determinado comportamento, consistência. Se não é, tudo bem, não é obrigado, cada um tem a sua construção aí de identidade, e é isso que vai ser importante para a gente trabalhar na comunicação também, tá? Bom, agora outro ponto muito importante, conhecer o público. Na verdade, não é conhecer o público, são conhecer os públicos, porque são muitos os pontos de contato da empresa. Eu chamo de pontos de contato os stakeholders, né? Vamos dizer assim. Então, esses stakeholders, a gente tem que conhecer cada um deles. E, às vezes, isso é uma particularidade da indústria. Às vezes, esse público, ele está ali, ele não é entendido como um ponto de contato. Então, é aí que a gente tem que ter a inteligência e a sensibilidade de entender. Peraí, com quem essa empresa se relaciona? Todos. Quem são essas pessoas? Com quem ela fala? Com quem ela interage? Com quem ela se relaciona? E são vários, tá? Então vamos falar um pouquinho dos públicos, tá? Então como que a gente identifica quem são essas pessoas, onde vivem, pensam, gostam, andam, enfim. Quem são essas pessoas? Quem são os diversos pontos de contato que a gente vai pensar para construir essa comunicação? Eu disse há pouquinho que a pessoa tem que sentir que a comunicação foi feita para ela. Então o primeiro passo é identificar quem são essas pessoas. E aí, gente, vai toda aquela receitinha que vocês já sabem, né? Saber identificar quem é, o hábito, como essas pessoas se comportam, onde elas frequentam. Então, todas as características, quanto mais informação a gente tem, melhor e mais eficiente vai ser a nossa comunicação. E quando a gente vai partir para a ação, entra outra palavrinha mágica que é a segmentação. Então, para cada ponto de contato, a gente vai construir uma história, a gente vai construir um relacionamento e a gente vai falar com essas pessoas de uma forma muito particular. Vamos lá, eu separei aqui alguns pontos de contato que a gente tem identificado nos clientes que a gente tem atendido. Como eu disse para vocês, são clientes diferentes, não tem uma forma, então para cada um tem um cliente que tem 3 pontos de contato, cliente que tem 7 pontos de contato. Então, quem são essas pessoas? O primeiro desses são os colaboradores. A empresa, a comunicação consistente, ela começa dentro da empresa. Todos os colaboradores, eles têm que estar alinhados, eles têm que falar a mesma língua que o dono. Na verdade, não é o dono, eu falo dono porque eu estou muito acostumada a trabalhar com empresa familiar, mas vamos lá. O colaborador, ele tem que estar alinhado com a plataforma de comunicação da empresa. Ele tem que entender, do mesmo jeito que a gente vai construir uma comunicação para o cliente final, o colaborador ele tem que estar falando a mesma língua, né? Lembra que eu falei para vocês da coerência? Então aí também entra a coerência. Se eu quero que o meu produto, que o meu serviço ele seja bem reconhecido, começa dentro de casa. Se eu vou fazer um lançamento, eu vou fazer o lançamento no mercado? Não, eu vou fazer dentro de casa, para os meus colaboradores.
Eu fiz um redesign da minha marca, eu mudei a identidade, eu mudei o jeito como eu quero falar, enfim, tudo começa dentro de casa, com os colaboradores, tá? Bom, os colaboradores estão todos alinhados, todo mundo falando a mesma língua, e agora para onde vamos? Outro ponto de contato, super importante. A gente está muito acostumado a falar cliente, 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 cliente final. Então a gente está sempre falando em cliente. Só que aqui, clientes são vários, né? Então tem outro cliente da indústria, que é a comunidade. Muitas indústrias, elas impactam de várias formas, né, nessa comunidade. Algumas de forma positiva, outras de formas negativas. Então, esse relacionamento, ele tem que ser muito fortalecido. Mas tem que se conversar também com a comunidade. A comunidade, ela tem que estar próxima. A gente tem que trazer a comunidade próxima da empresa. Ela tem que defender, ela tem que entender que gera emprego, que tem diferencial, enfim, tudo que for positivo e interessante tem que chegar na comunidade também. E por que não até os lançamentos? Então a comunidade, ela tem que se sentir envolvida e próxima da empresa. Bom, quem mais? Quem que a gente tem aí? Cliente final. Esse é o que a gente mais está acostumado. Todos nós da comunicação estamos acostumados a falar com esse cliente final, né? Mas muitas vezes, quando a gente está falando de indústria, o cliente final está lá numa ponta, ele está um pouco longe. Antes de chegar nesse cliente, às vezes não vai da indústria direto para o cliente. O cliente, às vezes ele vai da indústria para um distribuidor ou para uma revenda ou para um parceiro, aí ele vai para o cliente. Quem vai fazer essa ponte com o cliente, muitas vezes não é a indústria, é um distribuidor, é um representante, é uma revenda. Então, antes do cliente final, eu tenho mais um ponto de contato aí para conquistar. O meu distribuidor, ou o meu parceiro comercial, ou aquela revenda. Parceiro comercial são as revendas, né? Onde às vezes chega o produto ou que ele vai ser repassado depois para o cliente final. Mas aí eu também tenho que ter uma relação forte. Se eu não conquistar esse cara, como que ele vai falar bem do meu produto? Como que ele vai vender? Como que ele vai aumentar a venda dele? Como ele vai confiar? E essa relação é principalmente disso, de confiança. A empresa, ela tem que ter um parceiro que está ao lado dela. Aquele chavão de vestir a camisa não serve também só para os colaboradores, não. Vestir a camisa serve também para os pontos de contato. Outro ponto de contato que a gente pode encontrar. Muitas empresas, elas vendem produtos que necessitam, um móvel que necessita de uma montagem, aí eu tenho o técnico, tenho a figura do técnico. Um produto que depende de instalação, eu tenho a figura do técnico. Então, é outro ponto de contato que a gente tem que considerar. Ele também tem que estar alinhado com os propósitos, alinhado com a ética, alinhado com os valores dessa empresa, dessa indústria. Assim como, da mesma forma que eu falei lá, em coerência, cabe aqui também. Então, ele tem que estar envolvido com a empresa, ao lado. E temos mais aí. Lembra que eu falei que com a indústria a gente acompanha não só o produto quando ele sai para o ponto de venda, ou o serviço quando ele já está no ponto de ser prestado para o cliente, já está no ponto do cliente final. Não, a gente acompanha desde toda a cadeia, né? Então a gente acompanha desde quando a matéria-prima está chegando. Quem traz essa matéria-prima? O fornecedor. Temos aí mais um ponto de contato importantíssimo. Aí vocês podem perguntar assim, poxa, mas por que o fornecedor... o fornecedor depende mais da indústria do que a indústria depende do fornecedor? Não é bem assim. Porque o fornecedor, se tem uma coisa que é muito difícil, eu acho que quem trabalha em comunicação, a gente sente isso também, né? Vocês devem ter uma grande, assim, vocês devem valorizar bastante a cadeia de fornecedores quando vocês constroem. É uma cadeia poderosa. Se temos bons fornecedores, temos condições de oferecer cada vez serviços cada vez melhores, atender cada vez melhor os nossos clientes. Assim também funciona para a indústria. Então, funciona como homologação de fornecedor, ela se preocupa, tem o trabalho de compliance, eles se preocupam da sustentabilidade desse fornecedor, será que a empresa dele tem perenidade, como que é o processo dentro da empresa dele.
ele tem boas práticas, como ele se relaciona com o meio ambiente, dependendo do segmento. Então, gente, o fornecedor é outro ponto de contato muito importante. Ele também está aí nessa cadeia de comunicação, ele está na cadeia de fornecimento, mas ele está aí dentro da cadeia de comunicação da indústria. É onde a gente também tem que fortalecer. E aí surge tem mais dois aí que eu considero bem importantes também. Até um deles não está escrito aí no slide, preciso incluir, mas é a família. A família que está ali dentro da comunidade, mas ela está mais próxima. Tanto é que muitas empresas fazem o dia da família, a visita da família. Então eles abrem as portas para que a família conheça onde a pessoa trabalha. Onde meu pai trabalha? Meu pai trabalha lá no tal departamento. Então as empresas elas abrem as suas portas para a família, que é outro ponto de contato muito importante. Dependendo do tipo do trabalho, ele impacta demais na família. Então é muito importante também. E aí tem os órgãos fiscalizadores. Então, quantos processos aí que envolvem também a fiscalização? E o relacionamento ele tem que existir aí também. Não é aquele relacionamento de puxar saco, né? Não é bem assim não, mas é um relacionamento sério, ético e consistente. Então, para mostrar que aquela empresa ela é séria, ela é uma empresa que considera os seus contatos, é uma empresa que ela respeita principalmente. Então, quando a gente traz todas essas pessoas, a gente constrói essa rede de relacionamento, esses pontos de contato ficam claros, é muito importante para uma comunicação consistente nesse segmento. Tá? Então, para mim, assim, é um ponto essencial, crucial, na verdade. É um ponto que, se a gente não considerar, se a gente não fizer essa análise muito bem feita e entender todo esse relacionamento, a gente não vai ter uma comunicação consistente como a gente quer fazer para esse segmento tão particular. E aí, quando a gente fala do agronegócio, eu não sei, assim, ainda tem aquela relação familiar mais forte ainda. Hoje a gente tem vários tamanhos de propriedade, vários tamanhos de vários tipos de atuação no agronegócio. Então você tem desde a agricultura familiar, e gente, a agricultura familiar nem sempre é pequena, tá? Então a agricultura familiar, ela tem potencial, e não é só, quando fala em agricultura familiar, fica tentado achar que é aquela propriedade pequenininha, que tem uma terra limitada. Não, tem grandes propriedades de agricultura familiar. Aliás, muito mais do que as grandes companhias agrícolas, as companhias empresas. Hoje a agricultura ela também vem se profissionalizando e vem se tornando, a gente tem empresas hoje no agronegócio, então a gente tem toda uma cadeia também muito diferente. Então vejam que quando eu falei lá atrás de particularidades, como isso vai se tornando complexo, né? Quando a gente vai considerando essas diferenças de mercado, essas diferenças de segmento, isso vai se tornando bem complexo, principalmente nas relações. E aí, gente, respeito é tudo. Quando a gente respeita o cliente, quando a gente se dispõe a ouvi-lo, a entender, e a gente baixa a bola, quer dizer, a gente entende de comunicação, mas eles entendem como ninguém da empresa deles. Então, o respeito é importantíssimo, porque isso vai te aproximar ou te afastar. E ninguém quer ficar longe, né? Então, aí a gente quer estar bem pertinho ali do nosso cliente, conquistando e fazendo um bom trabalho para eles. Bom, já identificamos. Você falou dos órgãos fiscalizadores. Falei. Bom, já definimos os nossos públicos, sabemos que eles são bem diferentes, e aí entra uma outra particularidade, a linguagem. Então, quando a gente vai falar, como vai falar com cada um? Não é igual. Imagina quando a gente tem lá atrás, que eu falei para vocês, eu tenho um cliente que ele tem 7 pontos de contato, 7 pontos totalmente diferentes. E a gente tem que construir uma comunicação, lembra da proximidade, próximo, feita para cada um deles. Eles têm que receber aquilo quase como um carinho. Nossa, lembraram de mim. É bem legal, né? Quando a gente recebe, eu sei que a gente sabe, a gente que está no meio, a gente sabe como funciona.
você personalizar, né? Na indústria de carros começou isso muito lá atrás, bancos também, eles são muito rápidos nessa questão de identificar as tendências e se aproximar cada vez mais do seu público. E aí você recebe aquela comunicação assim: Rosana, parabéns, hoje é seu aniversário. Nossa, eles escreveram um cartão com meu nome. Pois é, essa proximidade a gente tem que trazer para tudo. As pessoas, isso, gente, no agronegócio é muito forte. Elas gostam de saber que estão sendo ouvidas. E a gente faz gestão de redes sociais aqui de vários clientes, inclusive a gestão até no ponto de responder ao cliente. E é uma resposta muito cuidadosa. É claro que sempre respeitando o tom de voz da empresa, a gente, lógico, que leva isso em conta, cada empresa tem o seu tom, que é como ela quer se comunicar com o seu público, mas aí também acompanhando a tendência, o que está acontecendo no mercado muito rápido, tudo vai mudando. Hoje as redes sociais, não só redes sociais, vamos falar do digital, né? O digital, a democratização da informação trouxe muita coisa boa, muita coisa positiva, algumas nem tão legais assim, né? A gente apanha um pouquinho ainda desse meio todo mundo, porque as coisas vão muito mais rápido do que talvez a gente gostaria. Então, a gente tem que prestar atenção. Quando você está respondendo, né, tem os bots, é claro, a gente usa esse recurso, a gente vai ver lá mais para frente em ferramentas, mas sempre a pessoa tem que entender que é para ela. Oi, Rosana. Vamos esclarecer a sua dúvida. O que eu posso fazer por você? E não é aquele o que eu posso fazer por você mecânico, não. É aquele o que eu posso fazer por você mesmo, de verdade, como eu posso te ajudar, tá? Então, aí vem a definição das linguagens para cada público, isso a gente separa muito bem aqui, então a gente, hoje todo mundo fala de construção de personas, sim, construímos então, 7 pontos de contato, construímos a persona de cada um deles e para conversar com cada um deles de uma forma bem diferenciada. Bom, aí também falando de adequação, né? Então, por que é importante? Mas por que eu não posso simplesmente... e isso vocês veem muito, né? Principalmente com bots, a resposta padrão. Mas por que eu não posso ter uma resposta padrão? Gente, pelo amor de Deus, você gosta de chegar num lugar e ter uma resposta padrão? Enquanto essa blusa... tem a etiqueta, o preço está na etiqueta. Toda vez a pessoa não se aproximar de você, às vezes sabe que o preço está na etiqueta, você entende, você já viu, mas você quer hoje, eu costumo falar assim, que como essa democratização da informação, tecnicamente, não é só da informação, né? Essa democratização de tudo. Hoje nós estamos aqui no interior e a gente tem acesso a tudo que está acontecendo no mundo. Somos associados a vários órgãos e, enfim, associações que estão no mundo. A gente tem acesso. Então, tecnicamente, as empresas acabam se igualando. Então, a diferença não está na técnica. A diferença está, às vezes, nem tanto no produto. É claro que aqui a gente, como trabalha também com identidade visual, a gente sabe muito bem o valor de uma embalagem bem construída, de como isso vai se comportar no ponto de venda. Essa é outra parte aí da comunicação, a comunicação visual que a gente faz aqui também. Então, tecnicamente, as empresas elas vão se igualando. É possível chegar a todas as informações e projetos e produtos e técnicas, enfim. Mas então o que faz a diferença? Onde vai dizer se eu sou melhor ou por que você vai trabalhar comigo e você não vai trabalhar com ele? Por quê? É a proximidade, então esse carinho. Hoje as pessoas a gente quer atenção, tá todo mundo muito carente aí, né? A gente quer atenção, você quer entrar numa loja, você quer que a pessoa quase te abrace, né? Você quer que ela te conte, às vezes, quantas vezes a gente vai na manicure e aí conversa da vida dela, da filha, dos nossos filhos, enfim. A gente quer atenção, a gente quer conversar e a gente quer ser abraçado. E isso, a gente quer ser abraçado pelos produtos, a gente quer ser abraçado pelas pessoas, a gente quer envolvimento. Então isso aí, a experiência, né? Então a gente hoje vivemos um mundo de experiências, as empresas nos vendem experiências muito mais do que produtos e serviços, tá? Então esse conteúdo, ele tem que também ter esse cuidado, esse carinho. E também, a simplicidade.
né? Então, toda aquela simplificar, mesmo que o público exija um pouquinho mais de requinte, o requinte simplificado, o requinte mais inteligível, né? A pessoa ela tem que entender aquilo que está falando. Se ela precisa de uma linguagem um pouquinho mais requintada, ok, uma linguagem mais simples também, e aí a gente vai encaixando as pecinhas e falando com cada um da forma como eles gostariam mesmo. E falando em adequação de linguagem, eu costumo dizer assim, hoje a democratização da informação não é só da informação, a democratização é de tudo, né? Hoje a gente está próximo, a gente está aqui, a gente está próximo da China, a gente está próximo dos Estados Unidos, o que eles estão falando lá, então as coisas chegam muito mais rápido para a gente. Então isso faz com que as empresas, elas meio que se igualem, né? Estão ali todas num nível técnico muito próximo. É claro que vai busca inovação, tem toda essa questão aí, essa corrida maluca de quem sai na frente, como que eu me diferencio, mas o mais importante hoje tem sido justamente esse acolhimento. Então, essa construção de um marketing, de uma comunicação que chegue perto da pessoa, que abrace. Nós queremos ser muito bem tratados, a gente não importa se a pessoa, se ela está no campo, se ela está no chão de fábrica, se ela está no topo, se ela é um gestor, ela quer atenção. Então, todas as vezes, a gente sempre... E o atendimento é muito isso, né? Aquele bate-papo, de você ouvir, de você entender. Mas aí, toda essa experiência, ela vem para a comunicação. Então, toda essa experiência a gente traz, tudo que a gente colhe com esse relacionamento que a gente vai construindo, a gente traz para a comunicação dessa empresa e para esses vários pontos de contato. Então, como que eu vou? Se eu estou me relacionando com a comunidade, qual é o ponto sensível ali dessa empresa com a comunidade? Porque tem muito, a gente identifica muito na indústria, essa falta de preocupação. A falta de preocupação de às vezes até um trabalho voluntário, que hoje tem sido muito incentivado, né? Todo mundo quer fazer um trabalho voluntário, contribuir para um mundo melhor. Muito legal, e isso dentro da comunicação tem muitas coisas que a gente pode aproveitar nesse sentido, mas existia uma distância muito grande, e hoje a gente encontra isso ainda nas empresas, uma distância enorme. Às vezes a empresa, mas eu tô dando emprego, tá tudo bem, eu tô fornecendo emprego, tá tudo bem. Tá, mas a sua comunidade, ela tá entendendo isso? Ela tá enxergando a sua empresa como você gostaria? Você realmente acha que a comunidade, ela conhece a sua empresa? Ela sabe o que você faz? Ela sabe o seu potencial de desenvolvimento? Como se você se imagina daqui 20 anos? Daqui 20 anos sua empresa vai continuar aqui? Então, muito importante. E para cada ponto de contato, para cada público que a gente vai conversar, essas perguntas têm que ser feitas. Quer dizer, mas eles já sabem e tal. Não, mas eles sabem realmente, eles conhecem, você abriu a porta da sua empresa é uma empresa próxima. Gente, e também pode acontecer da empresa falar, não, mas eu não quero ser próximo. Tudo bem. O importante é a coerência. Como eu quero ser visto? Eu tenho um ideal, se eu estou falando de comunicação, se eu estou falando de marketing, se eu estou falando de proximidade, eu quero que todos os meus clientes tenham essa visão. Às vezes não tem, e tudo bem. Então, aí cabe à agência, cabe à equipe construir a comunicação dessa forma. Como uma empresa quer ser vista? Ok. Se ela quer ser vista como uma empresa próxima, ok. Não quero, eu quero manter uma série. Isso é importante para o negócio? Ok também. Mas vamos fazer com que essa comunicação esteja coerente com isso, porque senão gera uma frustração para a gente que está trabalhando, porque você nunca vai conseguir atingir o ideal do cliente, e para o cliente que ele fala, poxa, mas ele não está acertando, não é isso que eu estou pensando, não é isso que eu quero para a minha empresa, né? Então, aí a gente tem que ser bem cuidadoso nessas análises, como eu disse lá atrás, como eu disse no começo, né, quando a gente começou esse bate-papo, da importância desse diagnóstico, da importância de entender, e aí vocês estão vendo que isso vai se refletindo em tudo, em todo o processo de construção, de comunicação. Agora, a gente vai ver um pouquinho desses tipos de linguagem, porque a gente está acostumado à linguagem verbal.
Bom, dito isso, agora vamos entender um pouquinho dos tipos de... Bom, todo mundo já entende linguagem verbal, não verbal, mas como isso se encaixa na rotina da comunicação? Como isso se encaixa nessa troca de comunicação, de marketing? Como que isso vai se combinar para que a gente tenha consistência nessa construção toda que a gente está fazendo de comunicação? Bom, verbal, não verbal. Tudo entra. Não é porque eu estou falando de comunicação que eu estou falando do verbal. Eu estou falando também de tudo que acompanha, das atitudes, da postura das pessoas que vão estar se envolvendo com esses pontos de contato. Ah, mas como assim? Poxa, se eu sou a pessoa que eu atendo um fornecedor, eu sou a pessoa que me se relaciona com o fornecedor, como está sendo minha postura com esse fornecedor? Está sendo uma postura de acolhimento, uma postura de eu sou o cara que paga e você é o cara que fornece, tudo bem para você? Não é bem assim. Então, todas essas atitudes também fazem parte da comunicação e elas vão ser muito importantes. Vale a pena a gente investir aí, não vou me alongar muito aqui, mas vale a pena investir um tempo em entender também toda essa linguagem, né, todos esses tipos de o que esses tipos de linguagem carregam e como eles são importantes nessa construção também, tá? E outra coisa no tipo de linguagem é a questão do tom. Como vai ser o tom? Normalmente, gente, isso tá já especificado. Quando a empresa tem um tom de voz, esse tom já tá meio que expresso ali, então fica mais fácil pra gente. Você, olha, a empresa tem um brand book, eu tenho um manual, enfim, ela tem um tom de voz, já foi construído isso, como vocês querem falar? Muitas vezes não tem, e eu vou falar pra vocês, a maior parte das vezes não tem. Então, isso a gente vai construindo e a gente vai, de acordo com os diagnósticos, a gente vai junto com o cliente entendendo e construindo. Na maior parte das vezes a gente, pelo menos o que a gente tem vivido até hoje, é que não tem. As empresas, elas nesse segmento, elas estão começando a se preocupar. Antes era só produzir bem, bom, barato, com o melhor... Enfim, a produção era muito mais importante. Hoje elas entendem que não é só isso, né? Então, como eu disse lá, o produto, o serviço, muita coisa está envolvida, não é só a qualidade. Claro que a qualidade hoje é básico, né? Então tem que ter, senão você tem que ter ou não ter. Se você decidiu que você não vai vender, você vai vender produtos mais descartáveis, ok, mas enfim, isso já está entendido, isso já está resolvido lá na indústria, no chão de fábrica, no processo, na cadeia, enfim. Mas agora eles estão começando a entender, falar de experiência do cliente, ver como é importante. As redes sociais trouxe essa proximidade. Hoje o cliente ele tem vários canais, ele tem várias formas de chegar no cliente. Então aquela distância enorme que existia, ela está se encurtando cada vez mais. Isso tem sido muito importante. Bom, e as ferramentas, né? Então, o que a gente tem usado aqui? A gente sempre se preocupa, a gente testa a ferramenta o tempo todo. Não só ferramenta de comunicação, mas ferramentas de monitoramento, enfim. A gente testa o tempo inteiro e procura estar sempre atualizado aí, porque é tudo muito rápido e vocês devem estar bem acostumados aí que com essa rapidez toda fica bem justo, é bem difícil acompanhar, né? Quase é uma corrida o tempo todo aí. Bom, mas o que a gente usa de essencial para que essa comunicação chegue com autenticidade, que ela aproxime, que ela traga para perto? Porque quando o cliente está insatisfeito, vários casos aí surgiram com essa história de digital, muitos casos surgiram de clientes satisfeitos, que filmam, que falam o que pensam, enfim, ficou muito mais fácil. Então, ficou mais fácil reclamar, ficou mais fácil ser ouvido, né? E basta as empresas quererem ouvir. Então, o cliente, ele está falando muito, ele está muito próximo, e aí, eu vou querer ele próximo assim, ou eu vou falar, fechar minha porta, deletar lá o post e deixar por isso mesmo, né? Então,
Como vai ser a minha atitude aí? Próxima, né, gente? A gente tem que trazer essa pessoa para perto. A empresa tem que querer ela ali. Quanto mais eu acolho, mais eu entendo, mais eu sou assertivo e mais eu consigo ter sucesso. A gente vai ver um pouquinho lá no final da palestra, mostrar para vocês, às vezes vocês já tiveram acesso, mas é uma curiosidade que a gente vê como que as marcas têm se comportado e como isso tem refletido no reconhecimento do público, né? Bom, como ferramentas, eu citei algumas aqui, que tem feito bastante diferença aí para a gente conversar. Então, as redes sociais, que eu já falei para vocês, o marketing de relacionamento, né, como que eu vou criar uma experiência interessante para esse cliente, como que eu vou trazer ele para perto, como que eu vou fazer ele se sentir acolhido e amado, enfim. Mas aí também tem as ferramentas de comunicação interna. Lembra que eu falei que começa dentro de casa? Então, duas ferramentas que eu considero essenciais: endomarketing e comunicação interna. Muitas empresas ainda são muito ineficientes nessas duas ferramentas. Gente, e coisas simples, não são mirabolantes. Então a gente vai desde a TV corporativa, que já exige um pouquinho mais de investimento da empresa, que exige uma produção diferente, até um simples comunicado por WhatsApp. A gente não o que importa nesse momento, lembra, é trazer para perto, é o seu funcionário se sentir parte, aquele sentimento que a gente fala de pertencimento, né? Eu pertenço a essa empresa, eu tenho orgulho de trabalhar aqui, eu gosto, eu respeito e eu vou falar para todo mundo, eu tenho orgulho, eu quero que meus amigos saibam que eu trabalho aqui, eu gosto de falar que eu trabalho aqui, enfim. Esse sentimento de pertencimento que a gente vai construindo aí com o endomarketing e a comunicação interna, muito importante, né? Então, hoje o marketing de eventos, a gente como trabalha com indústria, uma coisa muito importante para a indústria são os eventos, as feiras, né? São um ponto de contato importantíssimo, tanto para falar com os fornecedores, quanto para falar para o cliente final, com os distribuidores, enfim. Muitos pontos estão ali nas feiras e eventos. Isso é bem interessante para a gente trabalhar como ferramenta de comunicação. Bom, isso é muito interessante para a gente trabalhar como ferramenta de comunicação. Então, quanto mais eu diversificar, quanto mais eu entender, a formulinha, né? Eu tenho que chegar de São Paulo ao Rio, São Paulo, vou pegar a ponte aérea, como que eu vou fazer? Qual vai ser meu trajeto? Como que eu vou fazer para chegar até onde eu quero tranquilamente, né? De uma forma bem relax. Eu quero chegar e chegar bem. Como que eu vou fazer isso? Então, nesse caminho, para fazer esse trajeto, é que estão as ferramentas. E hoje elas são muitas. É uma palestra a mais só para ficar falando de ferramentas. Muitas que eu imagino que já são bem difundidas aí, todo mundo conhece, e elas vão mudando o tempo inteiro. Por exemplo, as redes sociais. Uma coisa que muda o tempo todo. É claro que no Brasil o Facebook está lá em cima, no topo, todo mundo acessa, enfim. Mas o público, eu encontro, a indústria encontra o seu público, ele está lá no Facebook, ele está no Instagram, onde ele está? Como que eu vou fazer? Como que eu vou chegar? O que eu vou usar? Gente, pesquisa o tempo inteiro. E falar, nesse ponto, os eventos, eles são muito importantes. Porque ali a pessoa, quando ela está num evento, você está mostrando inovação, você está mostrando coisas diferentes, a pessoa está lá. E ela está aberta a esse bate-papo. Ela não vai achar que você está importunando ela se você perguntar coisas básicas. Olha, você recebeu... eu mandei um e-mail para você vir para a feira, você recebeu? Ela está acessando... Sabe, a gente faz muito dessas pesquisas. É claro que existe todas as pesquisas que são importantíssimas de mídia, de mercado, mas também existem as pesquisas caseiras, aquela que a gente faz informalmente, e eu vou garantir para vocês que é de grande ajuda.
ela é muito esclarecedora. Então, quando você pega a pessoa desarmada, é diferente de você ligar para essa pessoa, você usar um recurso de telemarketing, é muito diferente. Você pega a pessoa no momento que ela está mais disposta a bater papo e a te contar. Gente, ouvidos abertos, porque isso é riquíssimo, muito importante para a gente. Bom, eu trouxe aqui para vocês, só por curiosidade, a gente sempre acompanha, acho que vocês acompanham também a questão das marcas, né? Como as principais marcas estão se comportando aí no mercado e como elas estão conseguindo, nessa construção de marketing e comunicação, são grandes indústrias, né? Apple, Amazon, além de produtos, além de mercado, varejo, tem toda uma cadeia atrás disso. Então, como que elas estão conseguindo esse envolvimento? E uma coisa interessante que a gente viu duas pesquisas aí. A que tem maior intimidade, então as marcas que elas têm essa intimidade. Isso que eu falei para vocês, essa proximidade, né? Aquela que a pessoa vai lá e ela se sente parte daquela marca, ela se sente parte daquela construção toda. E as empresas que estão com mais valor. E aí a gente está falando de coisas totalmente diferentes, né? Então aqui eu estou falando de dinheiro, eu estou falando de quanto essas marcas, de quantos milhões essas marcas valem. E aqui eu estou falando de como elas se relacionam com o seu público. E a gente notou, olha que curiosidade, apenas 3 dessas marcas, elas se repetem nas duas listas, né? Em posições bem diferentes. A Disney não é uma empresa... não é a empresa mais valiosa do mundo, acho que já ocupou essa posição aí alguns anos atrás, não é mais, mas olha que ela é a marca que tem a maior intimidade com o seu público. Ela consegue atingir esse objetivo, ela consegue chegar e falar para a pessoa, eu trabalho para você, eu sou a indústria do entretenimento que sou totalmente dedicada a você, tá? Bom, pessoal, a gente está chegando aqui no finalzinho desse bate-papo, espero que tenha sido rico para vocês. São coisas simples, mas contando muito da nossa experiência, o que a gente tem feito, como que a gente tem elevado os números importantes para os nossos clientes, principalmente na questão do relacionamento. Então, como é que a gente tem trabalhado isso nesse segmento, que vocês viram que tem muitas particularidades, então essa variedade, essa pluralidade de públicos, né, que a indústria se relaciona e que todos são importantes. É claro que um sobressai um pouquinho, mais importante, mas todos são muito importantes e todos têm que ser trabalhados de uma forma bem interessante. E agora um assunto que está aí, né, que a gente está ouvindo falar o tempo inteiro na mídia, nos canais e tal, a indústria 4.0. Então, como que essa indústria está se preparando? Algumas se preparando, mas muitas já estão lá bem à frente com isso, e vocês reconhecem essas empresas que estão aí muito avançadas nessa questão de atendimento e principalmente de relacionamento com o cliente. Então, o que essa indústria 4.0 tem feito? Gente, várias vezes aqui hoje sobre isso, né, sobre experiência. As empresas, elas estão preocupadas hoje em oferecer experiência para o seu cliente. Então, mesmo a indústria, quando eu considero toda a cadeia e todos os seus pontos de contato, é a experiência que elas estão preocupadas, até mesmo com os colaboradores. Elas querem trazer para esses colaboradores experiências que eles possam carregar, que possam ser valiosas para a vida deles. Os seus fornecedores, os seus parceiros, então toda essa cadeia que está envolvida, o que podemos fazer, como podemos proporcionar coisas boas, coisas que essas pessoas vão carregar. Lembra que a gente já falou aqui sobre a questão da democratização da informação e da tecnologia. Então, isso, se a empresa tem dinheiro, ela vai lá e compra, ela vai lá e desenvolve, ela inova, e é isso aí, é um ponto que já está muito bem conversado. Se isso já está, em alguns segmentos já não é o diferencial, qual é o diferencial? Então, como essa empresa vai trazer? E hoje a experiência do cliente é o que tem sido o grande diferencial. Né? Lembra que eu falei, queremos ser abraçados, queremos ser cuidados, queremos estar queremos ser diferentes, né? Nesse mundo tão igual, em tantas coisas a gente quer ser um pouquinho diferente, a gente quer ser tratado de uma forma diferente. Eu quero consumir um produto que eu acredite nele. Tem a questão da sustentabilidade, tem a questão da ecologia, tem várias questões envolvidas e eu tenho que escolher me identificar com aquilo
que tem a ver com os meus valores. Me identifiquei, essa empresa que eu escolhi, mas o que ela está trazendo para mim? Né? O que ela está fazendo por mim? Como que ela está pensando em mim? E aí vem a experiência do cliente. Então aí na indústria também é o tema que daria outra palestra só para falar de experiência do cliente, mas eu só pontuando aqui para vocês de futuro o que a gente está colhendo aí, o que a gente está planejando para frente. Tá? Eu espero que tenha sido bacana, que vocês tenham aproveitado. Eu vou deixar o meu contato, caso vocês queiram conversar um pouco mais ou saber um pouco mais, à vontade, a gente fica à disposição e, como profissionais de comunicação, adoramos bater papo e conversar, tá bom? Espero que tenha sido interessante para vocês e que vocês aproveitem. Um abraço.